Bom, nosso trabalho é sobre os filósofos Peter Singer e Alasdair MacIntyre. O grupo é Bianca, Jennifer e Maria Luísa. Aqui a gente fez as principais obras, divididas pelo Peter e pelo Alasdair. Aqui a gente aprofundou mais sobre o Peter e ali mais sobre o Alasdair. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Peter Singer. O nome completo é Peter Albert David Singer e tem 67 anos. Nasceu na Austrália, em Melbourne, e é filho de judeus vienenses, imigrantes que chegaram na Austrália em 1938, mas que logo após a anexação da Áustria pelas Alemanha nazista. Seu pai era comerciante e a mãe médica. 3 de seus avós morreram em campos de concentração nazistas. Na sua adolescência, ele não quis realizar a cerimônia do Bar de Mitzvah por achar uma hipocrisia de sua parte, porque ele não tinha uma crença religiosa judaica que realmente justificasse a sua realização. Então ele e a sua irmã Joan foram educados em escolas laicas. Ele é um exemplo porque ele é um intelectual engajado e mantém uma sólida produção acadêmica associada ao intenso ativismo social. Porém, isso tem rendido a ele inúmeros reconhecimentos e problemas, tanto que ele recebe várias vaias em palestras e alguns eventos cancelados. Inclusive, o seu nome foi tirado do apoio financeiro da Universidade de Princeton. Bom, então agora eu vou falar sobre os principais conceitos do Peter, que é aborto, animais e mudanças climáticas. Vamos falar sobre o aborto. O Peter ele também abrange a questão dos embriões e fetos humanos. A maior reflexão dele é sobre a possibilidade da adequação da prática de infanticídio. Ele defende que a questão não está em ter nascido ou não, mas sim em ter ou não consciência de si. Ele também compara a relação do ser humano com bebês e animais adultos, tanto que ele acredita que os animais adultos eles têm que ter mais cuidados humanos com eles do que com os próprios bebês. Tanto que ele fala em uma frase: o progresso moral da sociedade pode ser julgado pela maneira como ela trata os seus membros mais fracos. Então vamos falar sobre os animais. Durante sua formação na Universidade de Oxford, Peter Singer conheceu um colega vegetariano. Em um almoço, Richard explicou, que era o colega, a sua motivação no vegetarianismo, que se baseava na repulsa contra os métodos de criação de animais em fazendas, onde impunham práticas de sofrimento aos animais. Depois de um tempo, ele e sua esposa, o Peter Singer e a sua esposa, se tornaram vegetarianos por esses mesmos motivos. O questionamento sobre o uso e abuso de animais não iniciou com Peter, mas teve na pessoa dele o seu maior influente defensor. Agora eu vou falar sobre as mudanças climáticas. O Peter tem sido um crítico ferrenho no modelo de utilização de combustíveis fósseis que geram quantidade de gás carbônico na atmosfera. Ele acredita que os países pobres são os que menos contribuem com o efeito estufa, porém os que mais prejudicam com as mudanças climáticas. O Peter ele resgata o pensamento de Otto Leopoldo e Hans Jonas ao refletir sobre o direito das gerações futuras receberem um planeta em condições habitáveis e sobre a inadequação ética dos hábitos atuais que geram essas condições de insustentabilidade ambiental. Ele também fala: é preciso reconhecer que o valor da vida humana varia. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Alasdair MacIntyre, que ele é conhecido principalmente por suas contribuições para a moral e pela filosofia política, mas também é conhecido por suas obras no campo da história da filosofia e teologia. Ele é um filósofo e nasceu no dia 2 de janeiro, ele tem 94 anos atualmente. Agora a gente vai falar sobre as principais ideologias dele aqui, que são esses 3 quadradinhos. Vou começar por esse aqui, que ele começou sua carreira tentando encontrar uma ética marxista que justificasse racionalmente a condenação do stalinismo, mas suas buscas o levaram a abandonar o marxismo por completo, bem como todo o individualismo liberal moderno, e abraçar a ética aristotélica, que é o que a gente vai falar nesse quadradinho. A ética aristotélica é fundamentada no bom senso, fundada nos juízos morais do homem bom e virtuoso. Neste sentido, sua ética se articula a partir de uma pergunta fundamental: qual é o bem supremo do homem e o fim que tem de todas as coisas? E aqui no final tem uma frase dele que é: eu só posso responder a pergunta, o que eu vou fazer, se eu puder responder a pergunta anterior, de que história ou histórias eu me venho a fazer parte. Agora nós vamos apresentar as principais obras dos filósofos. Animal Liberation é considerada a obra mais conhecida e influente de Peter Singer. Publicado em 1975, o livro é um marco no movimento pelos direitos animais
e questiona a exploração dos animais na indústria alimentícia, de entretenimento e de pesquisa. Singer argumenta que os animais têm capacidade de sentir dor e prazer, e, portanto, devem ser considerados moralmente. Em Ética Prática, Singer expande suas reflexões éticas para além do tema dos animais. Ele aborda questões como o aborto, eutanásia, desigualdade econômica e o impacto ambiental das ações humanas. O livro provoca debates intensos ao questionar concepções tradicionais de moralidade e oferecer novas perspectivas éticas. Em The Life You Can Save, ele ainda aborda a responsabilidade moral individual em relação à pobreza global. Ele aborda questões como aborto, eutanásia, desigualdade econômica e o impacto ambiental das ações humanas. O livro provoca debates intensos ao questionar concepções tradicionais de moralidade e oferecer novas perspectivas éticas. No livro The Most Good You Can Do, Singer explora o conceito de altruísmo eficaz, que consiste em buscar as melhores formas de ajudar os outros. Ele destaca organizações eficazes e analisa como indivíduos podem maximizar seu impacto positivo na sociedade. Ainda falando sobre as obras, agora vamos falar sobre Alasdair MacIntyre. Alasdair MacIntyre é um renomado filósofo moral e suas principais obras abordam questões éticas, políticas e filosóficas. After Virtue é considerada sua obra mais influente, onde ele critica a ética moderna e propõe uma abordagem baseada em virtudes e tradições. Em Three Rival Versions of Moral Inquiry, ele explora as diferentes abordagens morais encontradas na tradição ocidental, destacando as tensões entre elas e argumentando a favor de uma ética baseada em narrativas coerentes. MacIntyre também escreveu Dependent Rational Animals, onde ele discute a natureza humana e o papel das emoções na tomada de decisões racionais. Outra obra importante é Which Justice, Which Rationality, onde MacIntyre examina as bases filosóficas da justiça e critica diferentes concepções de racionalidade que fundamentam sistemas jurídicos. Essas obras têm sido influentes no campo da filosofia moral e política e têm despertado discussões sobre questões éticas urgentes em nossa sociedade. Ambos filósofos são conhecidos por suas análises profundas e argumentações rigorosas, contribuindo para o debate filosófico sobre nossas responsabilidades em relação aos outros seres vivos e ao mundo em que vivemos.